Fala pessoal, mais um podcast de marketing e negócios aqui da NP Digital Brasil. Esse negócio está ficando cada vez melhor, o nível está subindo cada vez mais e sobra para mim, porque tá difícil ficar fazendo pergunta aqui para essa galera tão inteligente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Tassiana Lopes, CMO da Mastercard. Seja bem-vinda, Tassi. Muito obrigada, Rafa. Estou super feliz de estar aqui. Que bom que essa conversa saiu. Estou animada. Muito bom. Vocês vão ouvir sotaques mineiros aqui, pessoal, nessa conversa. A gente já vai falar já sobre isso. Mas a primeira coisa, Tassi, você vai precisar responder uma pergunta direto aqui do nosso último podcast. Eu fiz uma pergunta para o Rogério Barreira, CEO do McDonald's. Foi um papo super legal. E, obviamente, por ser um CEO, eu preciso saber dele quais são os atributos, as características que ele gosta em um CMO, uma CMO na hora de contratar. E aí eu falei com ele, qual pergunta você gostaria de fazer para o nosso próximo convidado? E ele falou dos desafios do marketing hoje, né? O profissional de marketing, ele já de longe, ele precisa ser um pouco mais multidisciplinar, né? Entender de negócio, entender de finanças, entender um pouco de vendas, para quem, né, tem loja física, estar lá, né, gastar aí a sola do sapato, entender mais o cliente. E a pergunta dele é: como vocês fazem essa mágica de ter um balanço de muita coisa ao mesmo tempo? Como priorizar A em detrimento de B com uma verba que ela é sempre limitada e ela nunca é a verba que a gente gostaria de ter? Belíssima e importantíssima pergunta, Rogério. Conheço o Rogério, inclusive. Um abraço aí para ele. Um querido, já esteve na Mastercard com a gente, falando com os nossos funcionários, e o McDonald's também é um grande parceiro nosso. Mas respondendo a pergunta, então, né? Eu acho que estabelecer prioridades é a chave ali do sucesso, mas é também a parte mais difícil. Tem até um ditado que eu gosto muito que fala: não é priorização se não doer, né? Então, assim, se você não falou não para alguma coisa muito boa que você queria fazer, é porque você não está priorizando o suficiente. E eu acho que esse é o desafio. Eu acho que dentro do marketing, especificamente, como a gente é muito ligado em comportamento de consumidor, em tendência, indo mais pro lado aí do social, qualquer última trend, é muita tentação você seguir todas elas. Você vê tanta coisa legal sendo feita, tantas marcas fazendo, que o movimento natural é você também querer entrar na onda do momento ali. Então, eu acho que o principal desafio que eu tenho tentado bastante assim manter com o meu time é consistência. A gente até pode e deve, né, ficar ligado no que está acontecendo e entrar ou não em algum assunto ou formato, enfim, do momento, mas desde que aquilo seja consistente com o que a gente tem de mais profundo, das principais mensagens de marca, os nossos valores. Então, assim, eu acho que a consistência nos ajuda muito a estabelecer prioridades para não ficar cada hora pulando para um assunto, para uma estratégia, para um público. Boa. E você veio de Formiga para o mundo. Grande, né? Formiga. Grande Formiga, abraço para Formiga. E você conquistou aí grandes posições, né? Como executiva, São Paulo, e aí multinacionais e tal. O que você pega das suas origens e traz para a sua carreira de sucesso hoje? Nossa, bastante coisa, assim. Acho que a minha origem influencia muito quem eu sou, como eu lidero, e como eu sou como profissional mesmo, assim. Então, acho que, para começar, tem o fato de ser mineira. Antes ainda de ser de Formiga, tem o fato de ser mineira, né? Você vai me entender bem. Uhum. Mineiros, por cultura, naturalmente gostam de estabelecer relações, assim, né? Tem essa história de mineiro puxar assunto, ficar amigo e convidar para ir para casa. Não é um clichê, ou melhor, não é só um clichê, ele existe por uma razão, é verdade. E é uma coisa que eu gosto bastante, né? A gente voltou do SXSW, te encontrei lá também. O assunto era só relação, conexão, como a gente recupera essa união social aí, esses vínculos sociais que a gente tem. E eu acho que o mineiro faz isso de uma forma que eu admiro muito, porque é autêntica. Isso é algo que eu tento preservar, assim, das minhas raízes, assim. Acho que no mercado que a gente está, as relações são muito substituídas por networking ou por contatos ou por coisas meio premeditadas e com uma intenção clara por trás. E pelo menos, acho que todos os mineiros que eu conheço, essas relações são construídas também, e claro, são tão importantes quanto são para qualquer ser humano,
mas elas são construídas de uma maneira muito genuína, assim, muito autêntica. Você senta, sei lá, ao lado de alguém na palestra, começou um assunto, na hora que você vê, você tá amigo, dali sai um negócio, dali sai uma parceria. Então, isso é uma coisa que eu acho que é de mineiro, que eu trago até hoje e trago com bastante orgulho. E aí, indo mais especificamente para Formiga, né? Então, Formiga é uma cidade super pequena, cidade do interior, com aquela vibe interiorana mesmo, cultura interiorana. Morei lá grande parte da minha vida, inclusive recentemente, já tive um capítulo lá depois de adulta. E eu acho que a principal coisa que isso me ensina é trazer para esse mundo do marketing aqui que o Brasil não é São Paulo. Eu acho que pela maioria dos profissionais de marketing e publicidade, não só estarem em São Paulo, mas terem sido nascidos e criados em São Paulo, frequentaram ali escolas semelhantes, muitas vezes, né? Foram todos criados ali mais ou menos dentro do mesmo círculo. É muito perigoso como a gente discute comportamento de consumidor, como a gente traça estratégia pensando no que vai ou não conectar com o nosso público, a gente achar que a gente se autorreferenciar, né? Achar que a referência que a gente tem representa todo o nosso consumidor. E eu acho que lembrar das minhas origens e ter muito contato com ela, né? Tenho muitas amigas lá, minha família toda mora lá. Me lembra o quanto os mundos são diferentes, o quanto a gente tem diferentes Brasis dentro do Brasil, né? Então, um exemplo. Todas as minhas amigas de infância, nenhuma é de mundo corporativo. Então, nenhuma. Então, assim, eu nem sei como eu fui parar no mundo corporativo, sério. Porque o meu redor era todo de pessoas, de profissionais liberais, de dentista, de advogado, de fisioterapeuta, de gente que tem microempresa. Então, aí é outro tipo de mentalidade, outro tipo de linguagem, outro tipo de valores. Normalmente, por exemplo, o meu ciclo é mais conservador. Então, eu acho que isso é importante. Por mais que eu tenha adquirido algumas características diferentes, serve muito para mim quando a gente está aqui na armadilha de achar que todo mundo tem o perfil da bolha Faria Lima, de lembrar, talvez não seja isso, vamos dar uma olhada para os diferentes Brasis, para as diferentes regiões, vamos perguntar para o pessoal que mora no interior, é outra dinâmica, outra cultura. Então isso também acho que é bem útil, especialmente quando você é um profissional de marketing. Legal. Ontem uma pessoa que trabalhou com a gente me mandou uma mensagem no Instagram, depois que eu coloquei, né, as pessoas que eu ia conversar aqui, você é uma delas, e aí ontem à noite eu vi a mensagem dessa pessoa, ela falou, cara, não é possível. Não é possível. Como é que você arruma essa galera para conversar? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, tem muita cara de pau no meio, né? Obviamente, é importante. O nome do Neil também abre portas, né? Para um ou para outro, não tem jeito. O cara é um gênio, muita gente conhece, tá tudo certo. Mas tem um ponto para mim que não dá para abrir mão, que é o que você disse, né? Que é uma conexão genuína e uma coisa que importa, né? E o que eu vejo, às vezes, algumas pessoas, a gente não pode generalizar nunca, mas algumas pessoas a gente tem que tomar muito cuidado, né? De relação, de fornecedor, cliente, dentro de toda essa rede de relacionamento profissional. O Luciano Santos, que foi VP da Meta, do Google, ele fala uma coisa legal, você não é seu crachá, né? Então isso é muito bacana. Então, assim, já tiveram alguns casos. Teve uma pessoa que trocou de empresa, mas, na verdade, ela saiu de uma determinada empresa, estava na dúvida se ia seguir o caminho XPTO e tal. E aí ela me mandou uma mensagem, eu achei até estranho, falei, caramba, mas eu não sei se eu vou conseguir te ajudar em opinião de nada, mas, enfim, vamos tomar um café. E eu fiquei pensando, falei, cara, era uma hora que se a gente ficar olhando o CNPJ, a pessoa como uma empresa, que para mim não teria o menor interesse, né? Vou encontrar com ela para quê? Se ela não está trabalhando em empresa nenhuma, então ela não pode contratar meu serviço, né? E aí que é a hora que para mim tem que encontrar, porque não existe ali nada, né, por trás. Não tem interesse por trás. Vamos embora, vamos tomar um café. E mineira também, como eu. Falei, não, a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que trocar ideia. 100% assim. A gente não faz por isso, mas o fato é que, justamente por fazer sem segundas intenções, isso se reverte em frutos no futuro. Exatamente. E a vida é cíclica, em outro momento você está em outro lugar, essa pessoa está em outro lugar, e vocês acabam ali se ajudando e achando oportunidades. Então eu acredito muito nisso também. Total. E eu sugiro para vocês também, galera,
seguirem essa linha de ser algo genuíno, que conecte realmente com pessoas. Você falou isso, tinha um diretor de vendas na Fiat, o Francelino, ele falava direto, o mundo é uma bola. Cara, o mundo é uma bola, Exatamente. você pode estar aqui numa posição X, mas amanhã, cara, seu crachá não existe mais, né? Amanhã você profissionalmente pode não ser a pessoa que você é hoje. E aí o que que fica? Né? O que fica Exatamente. tem que ser as pessoas. Bom, falando aí da sua trajetória, hoje, quais são os principais desafios para você, Tarso, do ponto de vista de marketing? Você está numa empresa tipo, sensacional do ponto de vista né, de campanhas históricas, de posicionamentos fantásticos, mas a indústria em si não significa que a indústria é fácil de trabalhar, né? Que você pode ali ser super descolado e fazer coisas mega criativas e tal. Quais são os principais desafios que você enxerga hoje na Mastercard do ponto de vista de marketing? Tá. De fato, a indústria é uma indústria em plena transformação, né? A indústria de pagamentos hoje é completamente diferente da indústria de transformação há 10 anos atrás. Uhum. E o Brasil está muito capitaneando essa indústria. Assim, o Brasil é um mercado, essa transformação, na verdade. Uhum. O Brasil é um mercado muito maduro. Quando você olha bancarização, quando as pessoas fazem pagamentos digitais, em geral, o Brasil tem níveis muito mais altos que o resto da América Latina, que outros países subdesenvolvidos, tem níveis entre os mais altos do mundo, assim. Então, no caso da Mastercard, o desafio aqui não é, como é na maioria dos outros países, de trazer o cartão para as pessoas, de digitalizar os pagamentos. A gente já fez esse trabalho de inclusão financeira aqui. O trabalho hoje, aí é que entra uma importância, acho que até aumentada do marketing, é de preferência. Uhum. Então, a primeira etapa a gente já passou. As pessoas já, em sua grande maioria, já se digitalizaram e já se bancarizaram. Então, o que eu faço para ela preferir um cartão Mastercard versus tantas outras formas de pagamento que existem por aí, né? E aí eu acho que a Mastercard tem uma abordagem que é muito interessante, que eu acho que a Mastercard foi muito visionária nisso. Há 27 anos, eu fico pensando nisso, como foi essa reunião? Pensa que há 27 anos, alguém da Mastercard brifou uma agência para falar. Isso tem 27 anos, hein? Guarde esse número. Eu tenho aqui uma indústria de cartões, na época era apenas uma indústria de cartões, e eu preciso que as pessoas prefiram, que elas usem mais, que elas prefiram essa forma de pagamento. Muito provavelmente a grande maioria de nós teria ido para, então vamos falar por que é mais seguro, por que é mais rápido, por que é mais prático, ou que benefício que tem isso. Esses gênios a quem eu sou grata até hoje foram para o caminho de falar de tudo que não pode ser comprado, do quanto que não é comprado tem mais, tudo que vai além do que a gente consegue comprar tem mais valor, que foi quando criaram, então, o Priceless, que é o posicionamento da Mastercard até hoje, né? O Priceless, em português, não tem preço, que na época se lançou com o slogan... Existem coisas que não têm preço. Exatamente. Existem coisas que não têm preço, e aí, claro, falando de momentos de conexão emocional, de emoções genuínas, para todas as outras existe Mastercard. Então, você coloca primeiro tudo que você não pode comprar com Mastercard. E depois você vem falar do produto. Isso é muito genial, legal. E é tão genial que, como eu trouxe o número aqui antes, né? Existe há 27 anos. Então, acho que a preferência começa muito, primeiro, numa conexão emocional com a marca, assim. Talvez ela não comece, mas ela seja o elo mais forte quando você consegue criar uma conexão emocional com a marca. Então, a gente não trabalha só a conexão emocional, e depois eu posso dar alguns exemplos aqui de como a gente faz isso. Claro que benefícios, o produto é cheio de benefícios, né? A gente tem uma plataforma de relacionamento que é o Surpreenda, que tem mais de 200 parceiros oferecendo ofertas como compre um, ganhe dois. Tem uma parte de seguros, por exemplo, para os cartões de alta renda, que é super relevante. Você vai para o exterior, não precisa pagar seguro viagem se você tiver um Mastercard Black. Tem toda essa parte mais funcional, além, claro, de uma melhor experiência. Uma experiência, então, hoje que você pode fazer autenticações biométricas em vez de usar senhas, e também depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, tem também essa parte da experiência, mas eu acho que o
que é muito diferente, assim, é essa parte da conexão emocional para uma marca de pagamentos, uma marca que inicialmente poderia ser simplesmente funcional. Então, acho que a combinação desses fatores funcionais com o emocional é uma abordagem muito forte, muito robusta para a gente conseguir drivar a preferência. E é o que os números comprovam que a gente tem feito ao longo dos anos. Legal, muito bom. Essa Priceless realmente foi priceless, um case de sucesso bizarro, cara. Eu ficava impressionado na minha época de estudante mesmo, de resgatar ali campanhas e tal, e propagandas maravilhosas. Falei, cara, como pode, velho? Esse negócio é Não tem uma fantástico. pessoa que não se lembre de alguma campanha que marcou, né? Exatamente. E o que me impressiona bastante, assim, porque mostra a força dessa campanha, desse posicionamento, é que em 27 anos acontece muita coisa, né? Quantas vezes já mudou o CMO global nesses 27 anos? E os times dos países? O quanto o consumidor já mudou? A revolução de tecnologia que aconteceu nesse período, as redes sociais. Então, assim, o mundo já mudou tanto e o posicionamento não perdeu a relevância. Mas eu acho que justamente porque ele é calcado no que a gente tem de mais imutável, que é as nossas emoções, que é a nossa vontade de nos conectar de maneira genuína ali com outros seres humanos. Então, eu acho que esse posicionamento é muito feliz por isso. Assim, ele vai numa coisa que é tão fundamental do ser humano, Sim. que ele é perene. Então, a gente adapta como conta as histórias, tanto de que histórias mesmo, como que formatos e tal, mas a verdade por trás disso, ela é inerente ao ser humano. Legal, muito bom. E com tantas transações acontecendo, né? Eu imagino que vocês tenham toneladas de dados nas mãos. Como que vocês trabalham esses dados para que vocês tenham insights e esses insights aí se transformem em campanhas de marketing que sejam efetivas e tragam resultado para o negócio? De fato, temos toneladas de dados, né? Então, eu estava dizendo quanto o Brasil é um país maduro. Então, hoje a grande maioria do consumo pessoal, das compras que as pessoas fazem, já são feitas por cartões. E se você pensar que a Mastercard é líder dessa indústria no Brasil, né? Então, a gente tem mais de 50% de share, tem uma vantagem grande para o segundo concorrente. A gente está falando que, basicamente, metade do que as pessoas compram passa pela Mastercard. Metade do que é comprado no Brasil, esses dados passam pela Mastercard. Fazendo um disclaimer aqui importante, que é, a gente não tem dados pessoais e individuais, né? Quem tem esse relacionamento para saber, Rafael Mairim, que mora no CEP X, isso é um relacionamento do banco. Mas a Mastercard consegue ver ali, né, no grupo de dados, no amontoado de dados, que transações estão sendo feitas no Brasil, onde, de que valor, com que frequência, em qual categoria, em qual segmento, se elas estão em declínio, se elas estão diminuindo, aumentando, como isso é diferente por região, como isso se compara com outros países. Isso tudo é muito rico e é quase real time. E a Mastercard percebeu isso, obviamente, já há algum tempo, e isso, inclusive, virou uma maneira da gente trazer valor agregado para os nossos parceiros. Então, alguns exemplos. A gente tem um produto que chama exatamente Spending Pulse. Então, é um pulso do consumo, e aí você pode quebrar ali em regiões diferentes, ou um pulso do consumo no Brasil. Tem que te dar exatamente a foto, assim, do que está acontecendo com o varejo aqui nesse país. E a gente consegue depois, né, aí a segunda coisa que eu ia falar, que a Mastercard tem uma área de consultoria, uma área gigante com muitos funcionários que não tem diretamente nada a ver, assim, né, não está diretamente ligada a fazer as transações, os pagamentos funcionarem, que é o que todo mundo acha que é só o que a Mastercard faz. Então, por exemplo, essa área de consultoria, ela consegue, através dos insights ali que esses dados trazem, falar para um cliente nosso se ele está acima ou abaixo da categoria dele, se aquela categoria em que ele atua ali, tá indo melhor, ou se ela tem um ticket mais alto. Então, por que você tem um ticket mais baixo do que os seus concorrentes somados? O que isso nos revela? Ou você vende mais em tal região ou em menos região do que essa indústria? Então, tem tantos insights de negócios valiosos que saem dali, que isso virou mesmo uma série de outros produtos e outros serviços que a gente pode oferecer para os nossos clientes, que vão muito além das transações, e que vão muito além de clientes do mercado financeiro. A gente atende vários outros clientes, inclusive o McDonald's, por exemplo, que não são players do mercado financeiro. Como dado, assim, para você entender a dimensão disso, mais de 30% da receita da Mastercard hoje já não vem de
alguém passando o cartão e a gente fazendo com que essa tecnologia funcione. Uau! E é um negócio em franca ascensão, assim. Então, acho que ainda estamos no começo do potencial que esses dados, né? Porque acho que a base de todo esse diferencial competitivo são os dados que a gente tem. Então, isso é só o começo aí de um mar de oportunidades que isso nos abre. E importante falar também que não é um declínio aqui para que aqui suba, né? Não. Aqui continua, Mastercard vem cresce, crescendo a duplos dígitos e isso há aqui muitos tá anos. crescendo mais rápido ainda, né? Exatamente. Isso é muito fascinante. É fascinante. E assim, eu gosto sempre de contar isso porque a gente fala em Mastercard, é uma marca totalmente consolidada, mas as pessoas só sabem da parte de tecnologia para pagamentos. Todo um outro mundo que a gente faz lá dentro, assim, ainda é muito desconhecido para a grande maioria das pessoas. Então, eu acho que é sempre uma revelação quando a gente conta. Eu quero falar mais sobre isso dentro do que você puder compartilhar. Hoje eu estava gravando aqui também com o Rafael Farias, o CMO do PagBank, e a gente lembrando um pouco da história do UOL, né? Começou lá em 96 e etc., como uma plataforma digital, e aí do UOL nasce-se ali o PagSeguro, né? Hoje a gente fala o conceito bonitinho ali de spin-off e tal. E aí depois vem o PagBank, e aí IPO, e quando você vê a estrutura, né? Virou um banco o negócio. E a gente está falando de anos atrás de não ser nada, mas partiu de um conhecimento de mercado, né? De análise de dados, insights, para que você tomasse outras decisões e novos modelos de negócios surgissem, né? Então, tem algum que você pode compartilhar com a gente, assim, que, cara, disso aqui a gente entendeu tal coisa, então a Mastercard, ela tem a solução XPTO baseado nisso. Tem um case que eu gosto muito, muito, ele não é do Brasil, mas ele é tão brilhante que ele com certeza vale a pena ser mencionado. É um caso que a gente fez na Polônia. Olha esse contexto. 2022, guerra da Rússia e Ucrânia. Rússia invade a Ucrânia. Ucrânia começa uma imigração super volumosa e muito instantânea. Assim. Então, num curto espaço de tempo, mais de um quarto da população tinha deixado o país como refugiado. E grande parte dessa população escolheu ir para a Polônia. Então, começou a chegar aquele monte de gente em poucos dias e semanas ali nas grandes cidades da Polônia. Só que ter saído da Ucrânia era só o primeiro passo. Tipo, agora o que essas pessoas vão fazer? Estamos aqui, e aí? Onde a gente mora, como a gente ganha dinheiro? E aí o time da Mastercard na Polônia, todo mundo, claro, comovido com essa situação e como que a gente pode fazer. Acho que o pensamento míope teria sido, a gente é uma empresa de pagamentos, a gente não pode fazer muita coisa aqui, né? Não é com a gente. Mas a gente pensa muito na gente como uma empresa de dados e de tecnologia. Então, a gente como empresa de dados e tecnologia, como a gente pode ajudar aqui? E aí a genialidade lá do pessoal foi, eles conseguiram em tempo recorde colocar um app, um site no ar, em que eles cruzavam todos os dados transacionais da Mastercard com dados de real estate, né, de imóveis disponíveis na Polônia, com dados de empregos, então de esses sites de oferta de empregos, né, procurando candidatos. Cruzando tudo isso, eles criaram esse app, esse site que chamava Where to Settle, né, onde você se estabelecer. E aí a pessoa ia lá e conseguia, então cheguei aqui na capital, acho que aqui não tem muita oportunidade. Mas vi que é uma cidadezinha aqui que eu nem conhecia, ou conheci, enfim, que fica a 100 quilômetros daqui, estão procurando alguém com as minhas qualificações, o custo de hospedagem não, né, de moradia, que é algo que eu consigo pagar, isso parece uma boa opção. Mas também vou considerar outras cidades no norte. Isso ajudou a dar uma vazão nesses refugiados e distribuir melhor ali geograficamente. Genial. Então, acho que esse é um exemplo maravilhoso. Ele, inclusive, foi super premiado do lado de marketing, mas ele nem começou como um case de marketing, assim, né? Começou mesmo como a gente, como uma empresa de tecnologia, consegue ajudar essa situação que está acontecendo num país. Então, acho que esse é um case que eu gosto bastante. Muito legal. E você tem uma imensidão de dados, mas jamais pode ignorar também a sua intuição. Como é que você equilibra os dois para tomar decisão? Certamente. Eu até não diria assim que a gente usa tanto a intuição, mas eu diria que a gente usa muito a emoção. A gente considera muito a emoção. Então, acho que o nosso equilíbrio diário, o nosso desafio diário é equilibrar dados com emoção. Ok.
E eu acho que a própria plataforma de Priceless já nos deu um começo muito bom, né? Um ponto de partida muito bom pelo que a gente estava falando agora. Então, a gente vai falar de pagamentos, mas a gente não vai falar de pagamento só de uma forma funcional. A gente vai falar de tudo o que é possível através da nossa marca, inclusive de coisas que a Mastercard não pode comprar, que o dinheiro não pode comprar. Então, a nossa estratégia passa desde por coisas, sim, mais funcionais. Então, a gente tem um programa de ofertas ali, como eu disse, com mais de 200 parceiros, em que eu uso dados, uso AI para trazer para você a oferta que é mais relevante, que é diferente da oferta que eu vou trazer para o consumidor B. Uhum. Então, como eu entendo o que você consome, onde você vai, o que você tem buscado no meu site, que tipo de oferta você resgata, para trazer coisas que cada vez mais te interessam. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ter essa relação só transacional ali com você, de toma oferta, usa o meu cartão. Então, eu também quero te oferecer, por exemplo, experiências muito únicas que você, ainda que tenha dinheiro, não conseguiria comprar. Um exemplo recente aqui a gente faz isso muito, mas pegando um exemplo qualquer aqui recente do fim do ano passado. A gente estava falando de futebol. E aí ia ter a semifinal da Libertadores, somos patrocinadores da Libertadores. Então ia ter a semifinal, o Atlético e, se não me engano, Botafogo. Atlético Botafogo. Botafogo, atleticano, né, Rafael? Não, botafoguense nesse caso. Tamo juntos, então. Ia ter Atlético e Botafogo, nós como patrocinadores, falamos, como a gente pode oferecer mais para os nossos consumidores, então uma experiência melhor como patrocinadores. Até vale o parênteses, porque isso é muito a nossa relação com os patrocínios e como marketing de maneira geral, que é sempre, a partir dos pontos de interesse, dos territórios ali de paixão dos nossos consumidores, como eu, como marca, ofereço mais daquilo, ou para você aproveitar mais, ou para ter uma experiência superior. Então, esse é sempre o nosso drive aqui de pensamento. Uhum. Então, como assim foi no caso da semifinal da Libertadores, a gente falou, e aí? O que então a gente vai oferecer de valor para o nosso consumidor? A gente consegue identificar ali na nossa base de cadastrados no programa de relacionamento quem é atleticano, então, ou botafoguense, quem teria maior interesse nisso. E a gente já estava também muito de olho há bastante tempo, inclusive nessa questão dos creators e como eles são os novos ídolos da juventude, né? E como são as novas celebridades, enfim. A gente já tem alguns creators que a gente tem uma parceria bastante legal. Um deles é o Lactia, que é um creator que tem mais de 4 milhões de seguidores, mineiro e atleticano. A gente falou, vamos chamar o Lactia nessa com a gente. E aí a gente co-criando, que também é outra tendência do marketing, a gente falou, foi até uma ideia, inclusive, do próprio criador, falou, vamos levar a galera para assistir na minha casa. Então vamos assistir junto. Eu, atleticano, a gente chama uns fãs atleticanos para ver todo mundo na minha casa. Então o cara ia na casa do ídolo dele, um cara que ele curte na internet, vê falando de futebol, que é atleticano como ele, foram ver juntos na casa do mineiro. Cara. Mineiro aí. Se alguém de São Paulo ia falar assim, vem na minha casa. Ou de outra cidade, outro estado, não, vambora lá na minha casa, tem que ser mineiro pra fazer. Eu te falei que a minha mineiridade interfere positivamente, eu acho. E a gente levou, de fato, os consumidores atleticanos para ver o jogo na casa do cara. Nossa. Então, acho que essas são as experiências únicas, assim, eu poderia, que eu faço também, como patrocinador da Libertadores, a gente vai dar ingresso, a gente vai sortear ingresso e você vai no jogo. Mas a gente sempre se provoca assim, mas como a gente faz isso de uma maneira Mastercard? E a maneira Mastercard é sobre experiências que não tem preço. Nossa. Então, como a gente traz algo que nem se você puder comprar, você não vai comprar aí na casa do cara, né? Se você não conhecê-lo. Então, de fato, a gente traz aí o elemento priceless. Que legal. E assim, sai de um clichê, né? Porque, óbvio, a galera quer ir ver o jogo no estádio, quer, tudo certo. Mas, assim, vocês conseguiram trazer uma outra experiência completamente diferente e essa conversa ela vai perpetuar, né? Tipo assim, a galera vai continuar conversando sobre isso. Exatamente. Cara, isso foi genial, foi muito louco e tal. Exatamente. Muito bom, muito bom. E mostra também, né, Tassi, assim, como o profissional de marketing ele precisa estar atento aí às mudanças, tendências e etc. E que não necessariamente você precisa de verbas ultra milionárias para poder fazer algo
criativo, né? Então, isso é bom ainda que otimiza uma boa grana fazer algo criativo e de impacto que você ainda tem verba para poder investir em outras coisas, né? Exatamente. Super Muitas legal. vezes que meu chefe não me escute aqui, mas Coloca no muitas mudo. vezes, Tanjano, não escuta aí. Muitas vezes a escassez da verba nos obriga a ser criativo, né? Sim, Porque sim, às vezes sim. quando você tem muita verba é mais fácil ali você ir no, né? É mais confortável você ir no que você está acostumado. Uhum. Então, em cenários mais realistas, que acho que é da maioria de nós, que os budgets estão cada vez mais apertados, a gente se obriga a ser criativo e tenta sempre trazer algum potencial de earned media para isso, né? Então, Sim. como que eu faço? Tem algum potencial das pessoas falarem sobre, dela comentar com um amigo, dela falar, você viu que a Mastercard está com essa atividade, vamos tentar, com essa ação, vamos tentar participar. Acho que a gente sempre, no nosso time, tenta trazer esse pedacinho também para maximizar o nosso budget. Legal. Bom, pode tirar do mudo o microfone dela. Ela falou Isso, só para mim, ninguém volta o escutou isso chefe aqui. para o podcast. Tassiana, você foi quase 6 anos, né, se eu não me engano, de Meta. 5 anos e meio. Isso, e você trabalhou no WhatsApp lá, né, como head de marketing. O que muda, assim, no estilo de se fazer marketing da Meta para a Mastercard agora? Acho que tem 2 pontos principais, assim, que eu penso. Os momentos de marca e como elas lidam com essa questão de global versus local. Então, são 2 marcas globais, 2 marcas super fortes, globalmente reconhecidas em todo mundo, mas acho que elas estão em estágios diferentes, assim. O WhatsApp ainda é uma marca em construção. E até no Brasil é mais difícil, é mais estranho a gente falar isso, né? Porque aqui, enfim, é uma das marcas mais amadas, mas aqui é um estágio muito diferente de onde ele está globalmente. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp está construindo awareness, está ganhando ainda a sua base de usuários. Isso é verdade em alguns outros países também. Mas o próprio time de marketing lá também é relativamente novo, na Meta em geral. A Meta cresceu com base nos produtos e não com base no marketing, né? Então o marketing veio depois, veio numa fase depois. Então acho que por toda essa conjuntura de produto e de interna ali de empresa, a marca ainda é muito centralizada globalmente. Então, assim, as estratégias ainda são muito globais, os planos ainda são muito globais, tem menos espaço para ela tomar uma vida diferente ali, de acordo com cada um dos mercados. Uhum. E a Mastercard, acho que por já estar num estágio mais maduro em termos de marketing, ela já se consolidou ali com seus principais guidelines, o seu posicionamento tão consistente. Então, isso permite que se tenha flexibilidade local, de falar, tá, esse é o framework. Mas como que isso vem à vida no Brasil? O que significa não ter preço no Brasil? Quais são as paixões dos consumidores daí? O que vocês gostam de fazer? Né, como a cultura entra nisso? Então, acho que um tem essa diferença de um mais global e o outro mais local, né, como se diz, global com execução local. E eu acho que uma segunda diferença importante também é que, assim, a Mastercard é muito experience-led, que a gente fala. Então, as experiências vêm primeiro. Toda a questão do não tem preço, ela é materializada mesmo quando eu te dou uma experiência, como a gente discutiu agora com o Láctea. Então, sempre a gente pensa primeiro qual é a experiência super legal que a gente vai conseguir fazer, e a partir disso a gente faz a comunicação, a partir disso a gente pensa a mídia, mas no centro tá a experiência. E a Meta, eu acho que já é um approach que eu acho que é um pouco mais tradicional, de ser mais media-led. Até porque a Meta é, em sua essência, também uma empresa de mídia, né? Então, é um approach mais tradicional, assim, de chegar na mensagem e depois qual a maneira mais eficiente de distribuir via mídia. Acho que são approaches bem diferentes. Assim, uma curiosidade... Eu, com as pessoas lá dos Estados Unidos, eu só converso no iMessage, né? Não tem... dificilmente no WhatsApp. O Neil, quando me liga, ele me liga... já vai pro WhatsApp, que ele sabe que eu vejo muito mais. Eu tenho 1 milhão de mensagens de texto aqui, de spam, né, e etc. Eu até favoritei, coloquei ele em cima, assim, porque às vezes tem tanta mensagem aqui e eu não vejo. Aí ele já manda a segunda mensagem no Skype, se eu não respondo, que já vai acabar o Skype agora também. Aí ele vai no WhatsApp. Você tá aí? Exatamente. Aqui dentro do Brasil, vai tudo bem. Quando vai para outro país, começam essas diferenças cara, culturais. Até fui vendo, assim, né, algumas pessoas lá nos Estados Unidos, agora no SXSW, a galera de fora, conversando no iMessage pra caramba e tal. Eu não sei se isso é porque a galera lá tem iPhone, assim, a perder de vista, e aqui no Brasil
já não é tão simples o acesso, né? É um aparelho muito caro. Mas você globalizar aí uma comunicação na tentativa... Enfim, se você quer crescer numa praça, idealmente seria dar uma localizada ali, básica, né? Você vai para uma linha que faça sentido ali para aquela praça, né? Porque, Eu sou uma grande advogada desse glocal, assim, né? A Coca-Cola, eu já trabalhei na Coca-Cola também, a Coca tinha um framework, um framework mesmo, que justamente se chamava Freedom Within a Framework. Então, você tem liberdade dentro de um certo framework ali, não sei exatamente a melhor tradução. E eu acho que esse é um equilíbrio ideal mesmo, assim, eu acho que marcas globais precisam ter consistência necessariamente, né? Você tem que entender que aquela marca é a mesma em diferentes mercados, mas eu acho que isso você consegue com alguns poucos elementos ali, mantendo consistência de um posicionamento, de uma mensagem-chave ou de algumas mensagens-chave de alguns territórios, dos brand guidelines. Se você tiver isso de maneira bem consistente, dá para brincar muito depois em como isso toma nuances diferentes de acordo com cada mercado, com cada cultura. Legal. E dentro dessa sua liderança de marcas globais, né? E agora você está em outra, que é a Mastercard. Como é que é a importância, Tassi, da conversa no marketing, né? De gerar essa conversa e como que você enxerga que isso se aplica para o futuro das marcas também? Eu acho que essa tem sido talvez a principal mudança no marketing, assim, nos últimos anos. E eu acho que isso vai se acelerar. Eu li essa frase outro dia e pena que eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas eu gostei muito, assim, que os consumidores não querem mais marcas que falam, eles querem marcas que conversam. Legal. E eu acho que isso é muito a essência do marketing atual e de tudo que a gente viu e vê aí nos últimos tempos, eu acho que isso vai se acelerar ainda mais. E ainda bem que a inteligência artificial vai nos ajudar bastante com isso, mas para isso a gente tem que ter bem claro também ali quem é a nossa marca, né? Então, se ela vai conversar, como ela se posiciona, quando, que tom que é da sua marca. E isso conversa também com aquilo que a gente falou no começo do marqueteiro ter o impulso de pular em todas as modinhas e assuntos e temas. Então, agora todo mundo está falando de tal assunto. A minha marca precisa estar lá também. Talvez não. Talvez não. Então, assim, acho que a gente tem que conversar, mas pensando meio como uma pessoa mesmo, né? A gente fala em persona dentro do marketing, e eu acho que é bem esse paralelo com uma pessoa. Sei lá, o Duolingo tá fazendo um sucesso danado nas redes sociais. Mas sua marca é sarcástica, como o Duolingo? Cabe para você e para o que você está construindo? Então, não é porque ele fez e deu certo e é legal que isso também funciona, né? E acho que a questão das comunidades também, acho que foi uma das principais pautas de marketing dentro do SXSW, e a gente já vinha ouvindo isso bastante, já vê marcas que começam a fazer isso muito bem, que é criar, além de conversar, manter esse diálogo em duas vias com seus consumidores, que é o que a social media nos obrigou a fazer também, né? Não teve, o marqueteiro que demorou a fazer isso foi obrigado em algum momento, acho que hoje não tem mais escolha. Mas acho que as comunidades são um novo passo, uma nova evolução em relação a isso, que é, mas qual é um grupo menor do que todos os meus consumidores com quem eu vou ter uma troca ainda mais próxima, ainda mais frequente, e que eu não só falo para eles, mas que eu de fato escuto e não só respondo com o meu fake you lá, mas que eu de fato escuto e uso isso como insight para criar produto, para melhorar produto ou serviço, para refinar minhas estratégias de marketing, para co-criar mesmo. Acho que essa é uma grande tendência, algo que a gente está olhando com bastante cuidado na Mastercard. Boa, muito bom. Bom, todo CMO adora fazer uma grande campanha, né? Que venda muito, dê muito resultado, que ganhe prêmio e etc. Como é que a gente faz para que uma campanha ela saia de boa para uma campanha inesquecível? Eu acho que a campanha é inesquecível. Acho que ela é boa quando ela é correta, quando ela traz resultados, mas acho que ela é inesquecível quando ela fala com os seus valores e quando ela mexe com as suas emoções. Assim, se mexeu com as suas emoções, a chance de você lembrar daquilo, se conectar, especialmente se ela fala com algum valor que é muito importante para você. Aí eu acho que é quando vai para o nível do inesquecível. Assim, né? A gente falou de Priceless, que não é bem uma campanha, mas é um posicionamento ali. Ele é tão forte e tão bem sucedido porque ele mexe com o que tem de mais profundo ali no ser humano. A campanha que lançou o conceito de Priceless
É só para quem é antigo. Mas foi lançada nos Estados Unidos, era um pai e um filho indo num jogo de beisebol, e aí tinha aquela estruturinha criativa, né? Então você mostrava quanto custou o ingresso, mostrava quanto custou o hot dog que eles compraram, quanto custou uma camiseta que eles compraram. Agora, as conversas de pai e filho que eles tiveram ali, que eles nunca tinham tido antes, isso não tem preço. Eu me arrepio até hoje. Meu Deus do céu, eu me arrepio ainda hoje. Eu já vi esse filme 300 vezes. E eu acho que é priceless e é inesquecível por isso, porque mexeu com a sua emoção e falou com alguma situação que você vive ou com algum valor que você tem. Uhum. A gente tem alguns outros exemplos, assim, né? Eu vou te dar um recente aqui, então. Para não falar só como espectadora também, mas como alguém que atuou aí nisso, no fim do ano passado, de novo pensando em Libertadores, mas agora em Libertadores feminina. A gente, muito orgulhosamente, também somos patrocinadores do Campeonato Feminino da Libertadores. E a gente queria falar sobre isso, como a gente normalmente fala, mas qual é o nosso lugar aqui? Qual é o nosso papel? E é muito óbvio para qualquer um, né, que parar para pensar nisso, a diferença de reconhecimento que o futebol feminino e o futebol masculino têm. Sim. E aí, assim como no caso lá da Mastercard Polônia, a gente pensou, então, o que a gente pode fazer sobre isso? Assim, nós como patrocinadores, qual é a nossa responsabilidade e o que a gente pode fazer sobre isso? Então, vamos ajudar a diminuir esse reconhecimento. Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente fez um programa que tinha algumas fases. Então, começou com a gente colocando uma câmera escondida, foi numa Centauro aqui na Paulista, então já era uma loja de artigos esportivos, você viu? Que legal! Já era uma loja de artigos esportivos, então que já era de pessoas interessadas no esporte, a maioria delas por futebol, como é o caso com todos os brasileiros, ou quase todos. Colocamos uma câmera escondida lá e levamos a Duda Sampaio, multicampeã, já foi campeã paulista, brasileira, medalhista olímpica, ídola, e a gente gosta de falar ídola mesmo, com A no final, ídola do Corinthians. Levamos ela lá e começamos a filmar quanto tempo leva até ela ser reconhecida. E ela mexendo lá nas... Ela até dava uma provocada, dava um bom dia para um, perguntava sobre uma camisa para outro, e o cronômetro na tela, a gente filmando e marcando. E assim, zero encenado, tá? Tô te falando, zero encenado, real. Colocamos uma câmera e começamos a filmar. A gente até não sabia exatamente o que isso ia dar. Ela levou mais de 5 horas pro primeiro fã reconhecê-la. Isso porque ela é assim, seleção brasileira, campeã olímpica, né? A gente não pegou... O que aconteceria, e até o nosso vídeo começa com essa provocação. O vídeo que a gente fez para passar para consumidores, ele começa com o que acontece quando o ídolo do futebol sai às ruas. E todo mundo já pensa, Neymar, caos, todo mundo vai pular em cima, fotógrafo. A gente falou, não necessariamente, não quando é uma mulher. E aí a gente mostrou, e como mostrou o cronômetro, demorou mais de 5 horas. E a gente veiculou bastante esse vídeo, ele também teve bastante repercussão orgânica, para trazer primeiro essa conscientização. Então, assim, você já parou para pensar e para perceber essa diferença? E que é pelo fato dela ser mulher. A diferença aqui não é no número de títulos, não é na performance, é no gênero. E aí, depois de falou, tá, então como a gente então estimula as pessoas a diminuir esse reconhecimento? A gente começou a chamar as pessoas para segui-las nas redes sociais, então. E primeiro, que é a parte que eu mais gosto. Então tá, a Libertadores feminina não tem tanta audiência como tem a masculina. A gente precisa que mais gente veja, então. Então, primeiro a gente patrocinou todas as transmissões do campeonato. E assim, a gente nem tinha uma verba gigante, mas a gente falou, por princípio, se a gente está falando que mais gente deveria conhecer e reconhecer essas jogadoras, a gente tem que estimular que isso seja transmitido no máximo de canais possíveis, então a gente patrocinou todos. E a gente convidou as pessoas a continuarem acompanhando elas, mesmo depois, durante, mas também depois do campeonato, nas redes sociais. Então a gente colocou Out of Homes nas principais cidades, com a foto delas, o @ e falando que ter o reconhecimento merecido não tem preço. Siga a Duda, siga a Kathleen. Que louco demais isso, meu Deus. E eu acho que esse também conectando com um ponto que a gente falou antes, assim, né? Um exemplo de como a gente põe a ideia e a experiência no centro e a mídia tem que estar a favor. A mídia tem que ajudar a contar aquela história. E a mídia não é só um canal de distribuição, é uso de mídia de maneira mais estratégica. Como que ela ajuda o objetivo e como ela ajuda a contar a história. Então, a gente fez isso em rede social, em Out of Home. Levamos as jogadoras para serem entrevistadas em programas de TV também, tudo
E assim, a base da Duda, por exemplo, que era uma das principais estrelas da nossa campanha, a base de seguidores dela mais que dobrou. Então, a gente tem resultados super legais, não só de marca, de lembrança, mas tem resultado de fato para o futebol feminino. Tanto que foi super legal assim, a relação que a gente construiu, mas continua tendo com as meninas depois disso. Acho que esse é um exemplo de campanha, então, que pelo menos para mim, que trabalhei nela, foi inesquecível, porque ele fala com valores que eu tenho. Ele fala com valores de equidade de gênero, de inclusão. Então, acho que é além de comunicar, a Mastercard é patrocinadora, use seu cartão. Essa é uma aula, pessoal, de marketing, assim, em tempo real. Se tem um fato, né, Tassi, das marcas e dos patrocínios, é obviamente o retorno financeiro, branding, vendas, o que quer que seja, né? E é muito mais fácil, o caminho natural, se é o futebol masculino que bomba e que eu vou ter audiência, que eu vou vender mais e dar lucro, cara, eu vou ali, ponto final, não faz o menor sentido eu seguir numa outra linha que não seja essa. É o senso comum, né? Então, assim, é super fantástico você ter citado esse exemplo, porque isso é uma aula de marketing, é um super case de você pensar, pera, primeiro já dessa ousadia de patrocinar algo que em teoria, né, em teoria, não ia trazer tanto retorno, só que trouxe muito mais retorno, né? Eu imagino um earned media que vocês tiveram também em cima disso, que foi um absurdo, né? Então, eu vou juntar isso aqui com a próxima pergunta. Como é que é o processo para você definir, né? Que tipo de público... Você já falou uma coisa que são os valores, né? São os seus valores, são os valores da empresa que você trabalha, da marca e etc. Mas o que mais que tem nesse processo para você definir? Porque, assim, você tem uma infinidade sendo a Mastercard, você pode trabalhar com música, com esporte, cultura, né? E como é que você escolhe as... não é a batalha, né? Isso não é uma batalha. As Mas apostas. as apostas. Eu vou definir isso aqui e eu acredito nisso, isso aqui vai dar certo. Esse é um grande desafio, assim. É um desafio para todas as marcas, mas na Mastercard eu fico achando assim, que é até mais desafiador, porque sempre, claro, você tem que passar por um daqueles filtros, que é se isso tem alguma relação com o meu negócio. O meu negócio, que é pagamento, você basicamente relaciona com qualquer coisa. Eu poderia fazer um business case. Pois é. As pessoas vão comprar ingresso, elas vão comprar viagem, elas vão comprar comida, elas vão comprar música, elas vão comprar qualquer coisa. Então, assim, eu teria como, né, eu, meu time e todo o marketing da Mastercard, justificar que qualquer coisa que eu queira fazer tem nexo com o nosso negócio. E por isso que eu acho que o desafio é ainda maior. E a Mastercard tem um dos princípios, né, que acho que a gente falou aqui, que é o Passion-Led Marketing. A gente falou do Experience-Led e também a gente é Passion-Led. Então, experiência no centro, como a gente comentou, mas também paixão no centro. O que é a paixão no centro? Quais são aqueles assuntos que fazem os meus consumidores... que mexe com as emoções dele, então, e quais são os interesses dele, que ele quer consumir mais daquilo, ouvir mais daquilo, participar mais daquele universo. A gente monitora isso muito de perto. E assim, a gente tem uma série de territórios globais, mas justamente por aquela questão do glocal, isso é muito diferente de país para país, e eu acho isso super importante e relevante. Então, no Brasil, a gente está em esporte, claro, mas a gente está muito forte no futebol, porque os dados nos mostram que o futebol... isso não é surpresa para ninguém, né? É o maior ponto ali de conexão e de paixão dos brasileiros dentro do esporte. Mas a gente começou a ver, por exemplo, o crescimento do automobilismo, de Fórmula 1. E o rejuvenescimento desse esporte também, né? Acho que especialmente depois da série do Netflix, o perfil hoje é outro. E a gente começou a olhar para isso com mais atenção. Então, no fim do ano passado, a gente fechou também uma parceria com a McLaren. Nossa Senhora, meu Deus. Então, é outro território que a gente vai começar a explorar aí a partir desse... Aí eu já tô vendo que temos um fã aqui. Não, deixa eu abrir um parênteses. Eu detesto interromper as pessoas, mas isso é tão genial. Porque, assim, vocês pegaram um time e eu fiquei décadas, né? Aquela velha história, a Senna morreu, eu fiquei, depois do Schumacher eu parei. É isso aí, o reflexo do Brasil foi meio isso. Comecei o Drive to Survive e tal, falei, meu Deus, eu não posso, eu tenho que voltar a assistir Fórmula 1. Fui em 2022, no GP de São Paulo e tal, primeira vez que eu fui,
E aí, depois que eu comecei a assistir, e agora eu acompanho tudo. Aí eu quero ver o comentário, sigo um cara na internet também que é fera de automobilismo, enfim, resumindo, das edições que eu vejo e dos comentários dessa galera, cara, é muito unânime, assim, falando, cara, a McLaren vai dar dor de cabeça pra galera. E aí já vem o Norris, né, que é um excelente piloto, e o Piastri, que é um cara novíssimo e com propriedade, e o cara chegando, os dois pilotos são excelentes, né, toda a equipe ali da McLaren também. Que isso, não, e foi no gente? fim do ano. A gente acompanhou isso bem de perto e acho que a sua experiência pessoal é bem um reflexo do que aconteceu com a Fórmula 1 no Brasil, com essa história do Senna. Teve seu auge, teve o declínio, teve o flerte ali de volta e agora tá de novo no pico. Agora temos pilotos brasileiros também. Mas o momento com a McLaren também foi muito bom, assim, a gente anunciou isso fim do ano passado. A McLaren tava bombando, os meninos indo super bem, então, e para esse ano tudo indica que será outro ano super forte também, né? Uhum. Então, estamos bastante animados, mas voltando à sua pergunta, é sobre isso, é sobre o que causa essa reação que o Rafa acabou de ter, cara, na maioria dos nossos consumidores, né? E aí a gente tem, então, futebol, tem Fórmula 1, viagem e gastronomia, que sempre são grandes pontos de paixão. Então, a gente vai identificando e priorizando. E aí, o exercício difícil e diário é o da consistência que a gente falou, assim. Porque, tipo, nossa, mas agora também tênis tá bombando. E tá mesmo, e tem fãs muito apaixonados, mas assim, a gente vai ter que escolher. E se não doer, a gente não tá escolhendo o suficiente. E o budget é limitado. Então, são exercícios que a gente faz todos os dias. Não tá escrito em pedra, mas a gente vai acompanhando o que está acontecendo ali com os nossos consumidores e ajustando a estratégia. Nossa, meu Deus, preciso até respirar, tomar uma água aqui. Ó, pessoal, é o seguinte... isso que é muito legal. Marketing, Caramba, pessoal, minha mão até isso. suou aqui, falar cara. Com a paixão até porque das não, pessoas, agora adorei. vou acabar aqui no off, a gente vai ter que conversar mais. Mas olha que interessante, pessoal. Por mais que a gente traga aqui, né, eu falo isso sempre, eu sou até chato para falar, a curadoria é muito exigente, não é qualquer pessoa que a gente vai trazer para conversar, tem que ter décadas de experiência, porque a grande questão aqui é você assistir, aprender e colocar em prática. Esse é o objetivo, beleza? Então a gente traz coisa técnica, a gente traz coisa de comportamento do consumidor, a gente fala de marketing no geral, a gente traz executivo foda, e é isso aí. Só que o que você tem que pegar aqui, que é muito interessante, não interessa se a Mastercard tem... Eu ia falar um número, mas não vou falar, porque senão às vezes a galera acha que eu tô falando verdade, né? Mas X milhões, a outra tem X mil, a outra tem X centenas de milhões para trabalhar. Não dá para você, que tem eventualmente pouca grana, uma empresa menor e trabalha no marketing, ficar considerando que, tudo bem, mas eu nunca vou ter dinheiro para fazer uma campanha com a McLaren, eu nunca vou ter, não vou patrocinar a Libertadores. Não vai. Não vai, mas você tem que entender a lógica que está por trás disso. E a lógica que a Tassiana está trazendo, que você tem que seguir, é conexão. Desde que o mundo é mundo, a gente fala de conexão, de emoção, de despertar esse gatilho e esses interesses no seu consumidor de uma forma genuína, sem esse lero-lero e somebody love que às vezes algumas marcas têm, de fingir ali que querem causar algum frisson, alguma coisa, mas que não tem a ver com o posicionamento da marca, né? Então, cara, muito legal você ter falado isso. Uma verdadeira aula aqui para as pessoas colocarem em prática e verem como que elas se aproximam do público delas, né? Como que elas criam essa conversa da marca delas com o público final. Não, legal, eu concordo muito com o que você falou, que é assim, que eu também gosto de assistir, às vezes, uma pessoa falando, talvez nem de marketing, mas de marketing também de outra indústria. A análise rasa seria, mas isso não é aplicável na minha indústria. Mas eu sempre tento ver assim, qual é o pensamento por trás disso? Qual é o princípio que ela usou? Por exemplo, a gente falou aqui bastante de comunidades. Então, quem é a comunidade do seu produto e da sua empresa, né? Quem, então, será que tem usuários fiéis ou tem alguém apaixonado por aquele assunto que você poderia ali criar uma rede? Eles seriam disseminadores? Então, eu acho que os princípios valem para todos. Os princípios de negócios, de marketing, valem para todo mundo e se adapta para o seu serviço, para a sua empresa. Legal. E como que você trabalha? Você mencionou uma palavra aí interessante. Você falou de consistência, de posicionamento, né? Você precisa manter
Isso. Vocês já têm a força do local, né? Mas como é que você mantém essa consistência? Às vezes eu não sei se vem alguma ideia do global, agora tá aqui, a gente vai fazer assim, esse ano o mote ele já vai estar um pouco mais bem definido. Como é que você continua tendo força e consistência para conversar de uma forma regionalizada aqui com os brasileiros? Assim, eu sempre trabalhei em multinacional desde que eu comecei a trabalhar, assim. Então, essa relação de global, regional, mercado, eu conheço bem. E nem sempre ela é, né, um mar de rosas. Mas eu acho que agora, pelo menos na Mastercard, a gente chegou nesse equilíbrio que é bastante interessante, né, roubando da Coca-Cola, freedom within a framework. Então, a gente tem essa certa flexibilidade. Mas definir onde começa um e termina o outro é um exercício de todos os dias ali, né? De o quanto a gente fala a consistência global, a consistência global. Aqui vai ter que ser um pouquinho adaptada. Eu vou te dar um exemplo bem recente aqui, talvez seja a nossa campanha mais recente. A Mastercard é uma empresa de tecnologia de pagamentos, em sua essência é isso. Então, a gente fala lá principalmente dos cartões e dos benefícios que os cartões têm. Aí, aqui no Brasil, teve Carnaval. Carnaval, o maior evento cultural do ano, que é super relevante para os brasileiros, mas não é relevante globalmente, nem regionalmente, assim. Então, a gente, time do Brasil, queria fazer alguma coisa neste momento, mas onde a Mastercard tivesse um papel, né? Não é isso, não vou... então, eu vou patrocinar o Bloco X, mas o que tem a ver você patrocinar o Bloco X? O que é seu papel ali? Esse é um questionamento que a gente sempre se traz. E aí o time chegou numa ideia brilhante junto com uma das nossas agências parceiras, que partiu do insight de a galera vai pro bloquinho, especialmente o público mais jovem vai pro bloquinho. Isso é meio perigoso no sentido de sempre perde ou te roubam celular, cartão. Então, assim, a ideia de quem vai pro bloquinho é ir com o mínimo de coisas possíveis, assim, né? Eu vou evitar levar celular ou cartão, ou só levar um. Então, a gente chegou no papel da Mastercard, mas a gente não precisa ser um cartão, é só a tecnologia de pagamento, a gente pode viver em vários outros locais. E com esse hábito dos brasileiros de se decorarem, se enfeitarem, se fantasiarem para o carnaval, a gente vê bastante consumidor usando aqueles brilhinhos, assim, né? Aquela maquiagem que você faz brilhinho, maquiagem corporal, ou faz brilhinhos no rosto. A gente transformou um daqueles brilhinhos num chip de pagamento, que você, pelo seu celular, conecta com o seu cartão, e aí você vai pro bloco com o seu brilhinho e paga com ele. Você não precisa levar o celular, se não quiser, enfim, fazer ligações. Você não precisa levar o seu cartão. E a gente tem vários vídeos das pessoas usando bloquinhos pelo Brasil. Você pega a maquininha, aproxima, compra a sua cerveja e sai livre, leve e solto. Nossa. Então, esse eu acho que era um caso que só fazia sentido pro Brasil. Que era até meio difícil a gente explicar. Então, mas aí prega no corpo? Porque a gente já prega coisas no corpo. Caraca. Mas aí faz sentido. E assim, mas as pessoas não vão levar o cartão. Eu falei, não, porque elas já não querem levar o cartão. Elas querem levar o mínimo de coisas possíveis. Então, acho que esse é um exemplo de algumas das coisas que a gente conversou para mim. Então, de algo relevante localmente, mas que talvez nunca viria essa ideia do global, por exemplo. Não viria porque ela só faz sentido no nosso momento, na nossa cultura. Então, é o exemplo de global e local. É um exemplo de como a gente entra de maneira relevante, em vez de, eu vou patrocinar a Anitta, mas poderia ser você, poderia ser a Vivo, poderia ser a Nestlé, tanto faz. E tenta fazer coisas diferentes e criativas com um budget menor. Porque essa campanha não teve muito budget. A ideia é que era a nossa maior arma, né? E ela teve muita earned media, então muitas menções em social media, compartilhamentos espontâneos, influenciadores para quem a gente só mandou a pedrinha lá, a maquiagem, e eles produziram conteúdo sobre isso. Então, acho que também é um exemplo da criatividade com pouco budget. Cara, que legal. Só assim, ó. Que fantástico, que Foi bacana. Exatamente isso. E interessante também ver a abertura do global, para vocês chegarem com uma ideia que, obviamente, eu imagino que rolou um espanto inicial ali por parte deles, né? Tipo, isso é muito nonsense. Pagar com o corpo, lógica. Pagar com o Isso não faz sentido. Sim, mas sim, não, o global, ele entende essa importância
da relevância dos mercados. Então, ele é bastante aberto também ao que faz sentido para aquele contexto. Uhum. Deve estar sendo legal acordar todo dia para trabalhar, né? Com tantas coisas boas aí que vocês estão fazendo. Tô bem empolgada. Nossa, acho que eu transpareço isso. E eu já tô aqui assim também, falando, meu Deus, que coisa fantástica. Ô, Tassi, o que você tem visto de, né, inteligência artificial? Fiz essa pergunta pro Rogério, também faço para você, do que é hype, do que é calma lá, galera, isso é um exagero, e do que é realmente prático para você usar no dia a dia, das suas ações, campanhas. Acho que primeiro eu preciso dizer que eu, por natureza, eu sou uma pessoa otimista, assim, eu gosto de achar que as coisas vão dar certo e vão melhorar. Então, o que eu acho meio, não sei bem se é hype, mas eu acho que algumas pessoas fazem pelo buzz que isso gera, são essas previsões muito catastróficas. Estilo Amy Webb no final da XSW, falando que robôs humanoides vão nos dominar como um dos cenários. Eu acho isso pouco provável, porque até eu acho que isso, na hipótese disso estar, de fato, sendo uma possibilidade, eu acho que a gente tem sinais e tem tempo da gente entender que é para aí que está indo e mudar o rumo das coisas. Então, em geral, eu não sei se a palavra eu não gosto, eu não me conecto com essas previsões muito catastróficas de IA acabando com o mundo. Tanto dessas mais desastrosas mesmo, como a da Amy, como também de, vai substituir todos os empregos, todos nós perderemos os empregos. Eu acho que isso foi verdade com todas as inovações, pelo menos as dos últimos anos. Exato. Desde com Uber vai acabar táxi, desde com a internet vai acabar TV, desde... Assim, a roda. A roda, não tinha mais gente empurrando pedra, né? Você coloca em cima de um carro, agora deixa você a roda, perfeito. A pessoa vai fazer outra coisa. É isso, eu acho que a natureza do trabalho muda. Alguém, que eu não tô me lembrando em qual sessão, mas no SXSW, falou que 70% dos empregos que existem hoje não existiam no final dos anos 90. 70%. É muita coisa. É praticamente a gente falar, no final do século passado, a gente fechou e abriu tudo de novo. E eu acho que é isso, a mudança é constante. Acho que a gente vai continuar evoluindo. O que eu fico mais empolgada, acho que são duas coisas. Um é mais óbvio, mas para mim vai ter bastante valor, que é a gente se livrar um pouco dessas tarefas operacionais. Então, um exemplo bem banal e bem próximo da realidade que todo mundo lá deu, programar viagem. Eu não quero ter que entrar num monte de site para ficar comparando as coisas e ver se ainda voltar e ver se ainda está disponível. A gente faz isso para mim, né? A gente já faz isso para mim, só você tem o meu cartão, você tem as minhas preferências, compra aí para mim. Então, eu acho que isso é muito bom. E no marketing, a questão de personalização quase infinita. Eu acho isso muito animadora, assim, né? Você trabalha com marketing digital, você pensar, você levar a personalização que você tem hoje ao cubo, à 8ª potência, sei lá, eu acho que é muito animador. Eu também acho super legal. O Rogério estava até comentando isso, o CEO do McDonald's, sobre, poxa, você vai chegar numa região ali do McDonald's e, por exemplo, você tem uma geolocalização, você passou por ali, tem um push, ou tem alguma coisa. Você está na fila e de repente chegou um desconto pro Sunday, porque, enfim, já sabe-se que você curte aquele Sunday, aquele sabor, então a pessoa do lado recebeu um desconto de uma torta. Mas o meu foi de Sunday. Cara, você gosta de Sunday, você não gosta da torta, você nunca comprou torta, então isso é muito legal, né? E trabalhar do jeito certo, né? Com, obviamente, respeitando toda a questão de proteção, de dados e etc., mas você aplicar isso de maneira que o consumidor se beneficie, é muito legal, né? Não, e tem, claro, tem muitas melhorias também em experiência de usuário, né? A gente está falando aqui especificamente na comunicação, mas em experiência do usuário, se você personalizar essa jornada. E as coisas não estão distantes, assim, na Mastercard, por exemplo, a gente já anunciou publicamente que o nosso compromisso, a nossa meta é acabar com todas as senhas, você não vai usar mais de senha para o seu cartão de crédito e nem de nenhuma entrada manual de cartão em e-commerce até 2030. Uou. A gente está falando aí de 5 anos ou menos. Não vai ter mais... Então, a maneira de comprar no e-commerce já está se transformando, mas nos próximos anos vai se transformar radicalmente
inclusive na parte de pagamentos. Uhum. Então, não vai precisar nem de uma senha, autenticação. Tem biométrica, tem comportamental, né? Tem vários tipos de biométrica. Então, assim, qual é a mais confortável ou rápida para você? Música. Música, né? E a gente garantindo a segurança, porque tudo tokenizado. Sim. Claro, com a biometria tem altíssimos graus também de segurança. Autenticação sempre de maneiras mais fluidas. Uhum. Então, eu achei super legal a Mastercard de anunciar essa data e essa data estar tão próxima. Então, nossa experiência, graças à inteligência artificial e como a gente consegue cruzar tantos dados tão rapidamente, fantástico. Nossa experiência só tem a ganhar. Olha, eu vou adorar isso, porque o meu cartão, ele tá no relógio, né, e tal, e eu já não saio com nada. A única coisa que eu preciso na vida chama-se bateria. Porque se eu não tiver bateria, acabou minha vida, minha carteira de motorista, documento, tudo. É só meu relógio e o celular. E é muito engraçado que às vezes eu vou na padaria ou alguma coisa assim, e eu faço assim, a pessoa dá um... De onde que veio isso aqui? Então imagina ainda o tanto, a potência que tem, né, para vocês ainda crescerem. E tem uma coisa como consumidor que às vezes eu faço, eu não sei se é bom ou não no sentido de segurança, mas assim, eu já tenho aqui no computador, eu já só clico, o número do meu cartão já aparece e tal, mas ainda preciso do código de segurança, né? E óbvio, pô, é uma questão de segurança, pelo amor de Deus, né? Se eu for roubado e tal... Mas é legal você falar isso, porque eu já fico pensando assim, cara, eu como consumidor, olha, eu vou amar novas formas, porque às vezes eu tô na sala comprando alguma coisa, eu vou colocar lá meu cartão que já tá na memória. O CVV, vou ter que ir lá pegar o cartão. Aí eu grito minha filha pra me ajudar, ou eu levanto, vou lá buscar. Por onde que eu botei, cara, meu cartão? E a verdade é que quanto mais a indústria de tecnologia coloca essas barreiras de segurança, que é CVV, mas principalmente senhas e senhas maiores e mais complicadas, maior a chance da gente anotar ela em algum lugar. Exatamente. E aí quebra todo o protocolo, toda a intenção de segurança. Por isso que o caminho é algo como biometria, comportamental, tá em você. Então a maneira mais fácil de eu saber que você é você é identificando elementos únicos seus e usando isso como autenticação. É isso mesmo. Eu nem falo das coisas bizarras que eu faço por conta da complexidade de senha, porque assim... Exatamente. E elas vão ficando cada vez maiores e agora tem que incluir, sei lá, uma... E o negócio de não repetir a senha anterior, nem o nome. Antes eu fazia 01, 02, 03, 04, Não pode mais 05. ser sequencial, não pode ser igual ao nada. anterior. Não dá, cara. Não dá. Eu vou anotar. Exatamente. Aí acabou todo o motivo. Adorei. Nós vamos acabar com isso. Me ajuda, promessa, por favor. até 2030. Boa, galera. Vamos lá. Ô, Tassiana, como que você aprende hoje depois de anos de experiência? Onde que você busca as suas fontes de informação? Claro, tem as fontes mais tradicionais. Então, né, a gente mencionou, estávamos no SXSW, um banho de conhecimento e de chacoalhões ali, de provocações. Eu sou uma boa estudante, assim, eu gosto de estudar, eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender, então leio bastante, escuto podcasts, como o seu, por exemplo. Boa, que bom. Como o seu, por exemplo, tem essa parte mais, convencional, mas tem algumas outras coisas também que eu gosto bastante de fazer, que acho que, em geral, eu colocaria elas todas debaixo de um guarda-chuva chamado ampliar repertório. Boa. Desde convivendo com pessoas diferentes. Então, coincidentemente, essa manhã eu combinei um almoço com uma das estagiárias do nosso time, assim, que normalmente a gente não tem tanto tempo direto. E eu quero falar com ela, não é nada de Mastercard, sabe? Eu gosto de ver como gente jovem pensa e o que eles estão consumindo e como eles vão em festa agora. Essa manhã ainda, até o almoço veio um pouco disso, mas... Ela estava me contando que no grupo de amigos delas, quase ninguém bebe álcool mais, né? Que essa é uma tendência que a gente vê bastante, mas que quase todos eles estão tomando remédios controlados, por exemplo. Então, eu acho que nesses papos, claro que não é isso que eu uso como dado para traçar uma estratégia, mas acho que isso vai te abrindo alguns insights, algumas coisas para depois você pesquisar mais sobre. Falar com pessoas de classes socioeconômicas diferentes também. Acho que essa é uma das vantagens de ter sido criada no interior. Acho que em São Paulo e as grandes cidades te colocam numa bolha que você só fala e só convive com iguais. Né? Iguais em muitos sentidos, em muitos gostos, em muitos pensamentos. Então, o interior é bom que as pessoas são mais misturadas, assim. Eu aprendo bastante com isso e intencionalmente me esforço para me colocar com pessoas diferentes.
E acho que em geral também, de cultura, de música. Tem um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo, né? Numa outra posição que eu estava, a gente fez uma reunião com o Spotify, em que eles vieram nos trazer... Enfim, tinha vários insights sobre música e o estado da música no Brasil, e eles mostraram as 10 músicas mais tocadas no Spotify daquele ano. Das 10, 9 eram sertanejas. E eu acho que ainda é assim, não vi esse número recentemente, mas sertanejo é um grande fenômeno da cultura no Brasil. E eu lembro que vários colegas meus disseram, tipo, eu não conheço nenhuma música que tá aí, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus não, você é de marketing, você deveria ter vergonha de não saber. Tudo bem que eu ser mineira já facilita eu conhecer um sertanejo ali, mas em geral, acho que o princípio de se fosse algo, como já apareceu também bastante depois de ser MTG, que eu nunca tinha ouvido falar o que é MTG. Falei, eu quero saber mais sobre isso. Tá entre as músicas mais ouvidas entre os jovens, esse tipo de... Que gênero é esse? E fui me interessar e descobrir todo o universo. Inclusive, foi criado em BH. Depois vale pesquisar. Tá bombando entre os jovens. Caramba. Mas acho que o que eu quero dizer com todos esses exemplos é ter essa curiosidade, assim, se expor a repertórios diferentes do que você tradicionalmente ouviria, consumiria, conversaria sobre, para ampliar repertório, que acho que dali você está sempre aprendendo, evoluindo e saindo do seu mundinho limitado. Legal. Pô, 2 coisas muito legais que você falou. Essa questão do interior, meus pais, avós e etc. são de Ponte Nova, do interior de Minas. E já fui para lá 1000 vezes e tal. É muito legal quando você, sei lá, se encontrou com o vizinho do tio, a vizinha da tia, e ali parou na porta e conversou sobre alguma coisa. Enquanto isso, você tá ali pensando no estilo de vida, né, Faria Limer ou o que quer que seja, que beleza, tá tudo certo, cada um no seu cada qual, mas é legal você, cara, olha o nível de ambição dessa pessoa, olha o foco que ela tem, né? Será que eu tô seguindo um caminho que é um caminho saudável para mim? Será que vale a pena, né? E você vê que ela é tão ou mais feliz quanto, né? Cara, a vida é boa demais. A vida de muita gente nesse sentido, e não é questão... Tem a casinha, tem o carrinho, mas tem ali a família perto, tem educação, né? Falando, obviamente, partindo do pressuposto que as necessidades básicas são satisfeitas. Atendidas. Mas é muito diferente. Né? E abre a nossa cabeça para isso, né? E aí acho que isso força umas sinapses que você não faria de outro jeito, umas conexões, verdade. Né? Juntando um mundo com o outro, uma conversa com alguém jovem, com alguém mais velho. Acho que isso vai nos desafiando e provocando, e essa é uma maneira de aprender muito poderosa. É isso aí. E a questão do repertório também que você falou, super legal. Na parte... Tem algumas áreas que eu faço muito pouco, preciso fazer mais. Música, por exemplo, é tipo super pouco. Eu ainda tenho assim... Não quero, não vou escutar isso não, pelo amor de Deus. Você não precisa ser fã, mas vai entender o que é isso, quem escuta, deixa eu escutar um pouco do que se trata. Exatamente, tem que abrir, né? Vai pra arte, vai pra música, vai praticar um esporte, vai aprender a cozinhar alguma coisa, né? Porque de tudo você traz um aprendizado que você leva pro seu dia a dia como executiva, né? Não tem jeito. E... Você tem alguma dica, algum livro que você leu na sua carreira ou recentemente? Eu sempre vou fazer uma coletânea no futuro aqui da galera, porque essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Se tem uma coisa que eu mais gasto é com livro e muito mais do que eu leio. Mas se a galera vai falando, eu entro na Amazon aqui, eu já deixo aberto. É raro, mas acontece muito. Raro, mas acontece muito. Tem uns livros lá em casa me esperando também, ó. Eu tô lendo 4 ao mesmo tempo. Eu falo, cara, mas... E aí? Eu vou falar um que... Não, vocês que estão em casa não riam do nome do meu livro. Eu prometo que ele é muito melhor do que o nome dele. Mas ele conecta com o que você falou, então eu lembrei dele. Ele se chama... eu acho que não tem ele em português, mas ele chama Happy Sexy Millionaire. Né? O milionário sexy e feliz. Happy Sexy Millionaire, acho que é isso mesmo. Happy Sexy Millionaire. E aí, enfim, só sem dar spoilers, mas já contando sobre o que ele é um cara... inglês, que depois foi morar em Nova York, que ele sempre falou, eu quero ser um cara rico, milionário, que tem uma namorada bonita, que vendeu uma empresa, que fundou e vendeu uma empresa. Tipo, esse é meu ideal de felicidade na vida. É pra isso que eu vim, é isso que eu quero buscar. Ele conseguiu tudo isso, como ele mesmo disse, só pra chegar lá e ver que isso não mudou nada na vida dele.
E aí ele traz um monte de reflexões, especialmente sobre redes sociais, sobre essa sociedade de consumo que a gente vive hoje, que falaram muito comigo, assim, foi um livro meio transformador na minha vida. Então, quando você traz esse exemplo, às vezes, o tio do interior, você fala, putz, ele pensa totalmente diferente de mim, do que é sucesso, do que é carreira, e ele tá tão mais feliz do que eu, né? E não é pra falar que um é ruim e outro é bom, tá? Você vai ver que ele traz bastante isso. Mas pra falar da gente sempre se questionar do porquê você faz o que faz e do porquê você quer o que você quer. Sabe, ele fala assim, eu queria um carro, acho que ele comprou uma Ferrari, algo do tipo. Ele falou, por que eu queria uma Ferrari? Porque aí ele foi, enfim, entender as camadas disso, mas no fim é que ele sempre se sentiu menos do que os amigos dele. Então, assim, como você vai descobrindo e se perguntando por que você faz o que faz, por que você quer o que quer. Enfim, vale a pena, não julguem pelo título do livro. Dizem não julguem um livro pela capa, esse não julguem pelo título. O livro é muito bom. Pô, legal. Tem, enfim, N casos de pessoas que quando você coloca, né, uma coisa e conquista essa coisa, ou você substitui por outra coisa no futuro para você perseguir, mas aí, e aí, né? Você sempre fica perseguindo o futuro, né? Não vive do que você tem, não se contenta com o que você tem, né? Tem uma coisa que interessante que eu vejo, tem uma foto muito legal. Tem vários milionários nessa foto, eu curto muito relógio. E aí eu fico... Nessa foto é até uma crítica interessante, porque aí mostra o jogador de futebol tem o relógio de $1 milhão, o outro tem não sei o que, $5 milhões, o outro... A última foto é do Bill Gates, e ele tá sentado assim num restaurante bem simples, a foto recente, com o Cássio. E aí, tipo assim, quer mídia melhor pra Cássio do que o Bill Gates, assim, numa foto... Então, assim, cara, o que eu acho legal e de aprendizado, né, assim, é que, cara, tudo bem, você pode ter, mano, né? Você pode ter ambição faz parte, ela é boa da gente ter. E pode conquistar as coisas também, mas você se apegar a isso e sendo o fim em si mesmo, né? Exatamente. Por isso, o livro não fala o que é certo, se é certo ou se é errado, mas ele fala pra você perguntar por que você quer isso. Então, se pergunta, eu gosto de moda, eu me inspiro com os diferentes tipos de relógios, sei lá, tô pensando aqui potenciais motivos. Pode estar tudo bem, se você pensou seus motivos e você tá ok com eles, tá ótimo. Mas é importante a gente se perguntar e não só ir sendo levado, né? É isso aí. Aliás, o autor desse livro, talvez você conheça, porque ele tem um dos maiores podcasts do mundo, que é o Steven Bartlett. Steven Bartlett. Eu entrei aqui, eu Você não já sabia que foi ele ele é incrível. que escreveu esse livro, não. Já tá na minha colinha aqui. Ele, inclusive, foi a previsão do Scott Galloway como, agora eu não me lembro se era creator ou podcaster do ano. Foi a previsão dele. E ele acertou, né? Foi uma das que ele... Não, esse ele fez para esse ano. Foi de esse agora? Ele fez para 2025. É verdade, que no começo ele fez várias que ele errou, que ele tinha acertado que, aliás, no passado. Eu achei super corajoso. Foi surreal a palestra dele, né? Surreal. Meu Deus, eu achei... Quem de nós teria coragem de abrir uma palestra sobre um conteúdo falando assim, metade do que eu falei o ano passado estava errado. Exatamente. Falei isso aqui, não rolou. Isso aqui também não. Vai vir falar de novo. Achei fantástico. Muito bom. Bom, a última pergunta que eu tenho para você aqui é a seguinte, ela é meio filosófica. Qual pergunta que você gostaria de responder, mas que ninguém nunca te fez? Putz. Olha, talvez eu não vou responder sua pergunta do jeito que você esperava, mas... Não tem problema. É para causar esse... à medida que eu vou... Eu não quero dizer envelhecer agora. Ontem eu aprendi o verbo adultecer, então eu vou... Adultecer, adulto para sempre. À medida que eu estou adultecendo mais, eu venho cada vez mais aprendendo a importância de você valorizar quem você é e não se conformar, enfim, àquele padrão ali. E eu acho que eu ter vindo de uma cidade no interior, de uma família que não tem nada a ver com o mundo corporativo, eu não estudei nas mesmas escolas que a maioria dos líderes das grandes empresas estudaram, era algo que por muitos anos eu tinha um pouco de vergonha e hoje eu tenho maior orgulho. Então, não é algo que não me perguntaram, mas você me perguntou isso hoje. Eu acho que eu nunca tinha sido perguntada. Então, acho que é uma pergunta que eu fiquei muito feliz de responder pela primeira vez. Que bom. E como você vai levar esses valores para outras pessoas? Porque, assim,
É igual a pessoa que não tinha dinheiro e ficou bilionária, né? O filho já nasceu bilionário. Então, eu vi o Flávio Augusto falando isso uma vez. Cara, eu não preciso colocar meu filho para andar a pé 20 quilômetros por dia, porque eu já tenho essa condição dele ir de carro, por exemplo, né? Óbvio, você tem todo um rolê aí por trás de também não mimar demais e tal. E tem a questão da segurança, mas assim, o que ele estava querendo dizer é, você não precisa fazer com que outras pessoas passem pela mesma coisa que você. Mas essa questão da simplicidade, dos valores, de você enxergar uma essência e acho que a palavra que eu diria é simplicidade, não no sentido de ser simplista, mas no sentido de independente do que eu tenho, eu sou. Como é que você leva esse valor para as pessoas que você trabalha, para os seus familiares, para os seus amigos? Olha, primeiro eu fico um pouco, talvez, envergonhada de responder isso, assim, porque eu acho meio presunçoso eu falar como eu levo os meus valores para os outros, sabe? Pode parecer que os meus valores são superiores aos das outras pessoas, não é por aí. Mas eu acho que, em geral, sobre você inspirar outras pessoas e trazer algo que, enfim, para você é importante, é valioso, acho que a melhor maneira de fazer isso, parece clichê, mas é verdade, é pelo exemplo. Uhum. Então, dizem que filhos não fazem o que você fala, ele faz o que você faz. E eu acho que isso é verdade em times também. Uhum. Então, não adianta eu falar, esses são os valores do nosso time, essa é a cultura do nosso time, se eu não me comporto dessa maneira. Então, na minha cabeça, assim, a minha ambição é que meu comportamento, se ele impacta de maneira positiva as outras pessoas, que ele possa inspirá-las a se comportar assim também. Muito bom. É a prática. Prática, que é o que importa no fim das contas, né? Não Boa. importa tanto o que a gente fala, mas muito mais o que a gente faz. Maravilha. Olha, sem palavras. Obrigado, viu, Tassi? Foi eu ótimo. Eu que agradeço, adorei muito o papo. Bom. Nem vi o tempo passar. Pois é, cara. Você também me perguntou quantas gravações foram hoje. Foram 4 e se tivesse slot à noite iam ser mais 2, iam ser 6. E assim, eu não vejo definitivamente para mim. Estado de flow, hein? Isso cara, vale um outro podcast. Boa. Então já fica a assunto. porta aberta aqui pra gente voltar. E tem uma coisa que eu queria fazer também, é tentar fazer uma forma um pouco mais multidisciplinar também. Então, assim, trazer um profissional de marketing, um antropólogo, antropóloga ou alguma outra pessoa meio nada a ver, assim, e a gente ficar viajando aqui. Legal. Esse é um projeto, fica um convite aí pra em breve você voltar. Obrigado. Vamos lá, super obrigada. Boa. Valeu, turma, mais um episódio maravilhoso. Para mim, uma honra estar aqui dividindo isso com vocês. Comentem, se tiver alguma dúvida, uma pergunta que vocês queiram fazer, coloquem aí nos comentários que a gente vai dar um jeito de vocês ficarem aí com alguma resposta que seja bem transformadora para a vida de vocês, que esse é o nosso objetivo. Valeu, um abraço. Pessoal, nosso grande objetivo é trazer conteúdo de qualidade para vocês, sem tecniquias e de uma forma que você consiga compreender. Então, a única coisa que a gente te pede é para curtir esse vídeo, comentar, para nos falar como que esse vídeo te ajudou, porque, consequentemente, você vai nos ajudar a alcançar outras pessoas também.